Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, querido, que privilégio o Senhor nos concede mais uma vez estarmos aqui juntos para meditarmos na verdade da palavra do Pai. Hoje nós vamos estar analisando com bastante cuidado sobre o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia de Cristo, porque vai haver dois julgamentos. Vai haver o dia de Deus e vai haver também o dia de Cristo. Então nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar as nossas Bíblias. Vamos abri-la em Isaías, capítulo 21, apenas o versículo 11. Isaías 21, verso 11. Vamos ler apenas a parte B deste versículo, que diz assim: Guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente nesta reflexão. Oremos. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esse tempo que nós vamos passar aqui debruçado na tua palavra. Pai, que o teu maravilhoso Espírito Santo venha revelar a pessoa de Cristo em nós. Nós queremos ver mais da beleza de Cristo, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele fará. Pai, nós não estamos aqui buscando tão somente as bênçãos dEle. Estamos, ó Pai, querendo sermos orientados pelo nosso cabeça. Nós, como igreja, nos colocamos sobre o encabeçamento de Cristo, para que realmente aquilo que for dele, ele possa estar transmitindo ao seu corpo, à sua igreja, que somos cada um de nós, comprados pelo sangue do Cordeiro. Te louvamos e agradecemos porque o nosso pecado foi removido lá na cruz, no corpo de Cristo. O nosso velho homem foi crucificado e morto, fomos ressuscitados juntamente com Cristo e estamos, pela fé, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, abre os céus para nós, abre a tua palavra para nós e comunica o teu Filho Jesus. E nos dê entendimento e direcionamento sobre este assunto tão importante naquilo que concerne a volta do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, não permita que paire qualquer tipo de dúvidas sobre os nossos corações. Faça uma obra, Pai, de amadurecimento e que nós realmente estejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, é uma pergunta bastante contundente. Guarda, a que horas estamos da noite? No Evangelho de João, nós vamos encontrar uma maravilhosa observação quando, após Judas, o traidor, sair do lugar onde o Senhor estava reunido com seus discípulos. E, irmãos, através do Espírito Santo, João fez um maravilhoso comentário. Ele disse, era noite. Vocês se lembram? Por que era noite? O apóstolo João, ele nos lembra que agora o sol da justiça ele vai se pôr. O Senhor Jesus será crucificado. E por causa disso, o mundo inteiro, há mais de 2000 anos, entrou novamente numa escura noite. E nós temos vivido numa longa e profunda noite. Nós partimos os pães em nossas reuniões, participamos da ceia, e a isso a Bíblia chama a ceia do Senhor.
E durante todo esse tempo, a igreja ela vem celebrando uma ceia após outra ceia. Semana após semana nós partimos o pão, lembramos o nosso Senhor. E de acordo com a palavra de Deus, a realidade da igreja agora é celebrar a ceia do Senhor. Isso significa que por 2000 anos, mais de 2000 anos, a igreja ainda não teve um café da manhã. Mas sabemos que um dia o sol da justiça, ele se levantará novamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que iria vir buscar a sua igreja. Então nós temos uma convicção, o nosso Senhor, ele voltará. E os seus pés pisarão novamente o Monte das Oliveiras. Eu sei que existem muitas pessoas que elas têm dúvidas com relação à volta de Cristo, principalmente naquilo que concerne a ele vir e pisar o Monte das Oliveiras. Queridos, mas nós vamos observar uma coisa hoje aqui, nesta manhã, e eu creio que se vocês ficarem bem concentrados, bem atentos, nós juntos vamos compreender aquilo que eu estou dizendo. Não só a mim também, mas existem tantos outros irmãos, né, como o Atmani, como o Theodore Austin Sparks, Stephen Call, o Christian Shen e tantos outros irmãos, né, que Christian Shen, Stephen Call ainda estão vivos, estão pregando, afirmando que o Senhor Jesus Cristo ele vai pisar novamente na sua volta ali no Monte das Oliveiras. Porque após a madrugada virá, sem sombra de dúvida, o alvorecer. E aquela gloriosa manhã, ela irá chegar com toda certeza. Então, quando nós estudamos aqui o Evangelho de João, depois de nós lermos o capítulo 20, tem-se a impressão que a história acabou. Mas o Espírito Santo, ele acrescenta um outro capítulo com um apêndice a esse Evangelho. É um capítulo maravilhoso, meus irmãos, porque naquela manhã, os discípulos do Senhor Jesus estavam juntos com o seu Senhor. Eles tiveram o café da manhã juntos. Vocês imaginam que cena maravilhosa foi aquela? Isso nos faz relembrar que temos tido uma ceia após outra ceia, mas o dia chegará, o alvorecer surgirá. Então, o sol da justiça se levantará e então encontraremos com Jesus naquela manhã gloriosa. E aqueles que amam o Senhor, aqueles que estão aguardando a volta do Senhor, certamente pedirão emprestado aquela frase de Isaías: guarda, a que horas estamos da noite? Que horas são agora? Se estamos realmente aguardando a volta de Cristo, por um lado, nós percebemos que a noite está ficando cada vez mais negra, porque o período mais difícil e escuro da noite é aquele que antecede o alvorecer. Talvez antes disso estejamos vigilantes, exatamente antes do dia nascer. É quase impossível manter-se acordado. E de certa forma, as trevas da noite nos invadem, não conseguimos evitar de cair no sono. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus não é somente o sol da justiça, ele também é a estrela da manhã. Somente aqueles que se recusam a dormir no período mais difícil da noite podem ver a estrela da manhã. Agora, meus irmãos, a pergunta que nós acabamos de ler em Isaías, ela deve expressar o nosso sentimento diante do Senhor. Ele é o nosso Salomão. Nós somos como a Sulamita. Interessante que no hebraico, essas duas palavras, Salomão e Sulamita, elas são semelhantes. Mas uma é masculina e a outra é feminina. Se lermos rapidamente Salomão, Sulamita, nós vamos perceber que as duas palavras são quase iguais. Ele é o Rei da paz. Ele nos concedeu a sua paz. E pela misericórdia do Senhor, nos tornamos a Rainha da paz. E por esta razão,
nós temos o registro de um maravilhoso diálogo entre Salomão e Sulamita. Lá no livro de Cantares, nós encontramos esta oração que diz assim: vem depressa, amado meu, lá em Cantares 8, acho que último versículo, que diz assim: vem depressa, amado meu. Amados, vamos pensar um pouquinho. Se eu e você, se nós somos como João, que realmente amava o Senhor e era seu discípulo amado, então nós devemos ter essa oração em nosso coração: vem depressa, amado meu, vem depressa, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Hoje, nós vivemos numa noite escura. Quanto tempo ainda falta para o dia nascer? Quando surgirá aquela manhã? Quando o sol da justiça se levantará? Quando que vai ser isso? Então, aqueles que não estão esperando pelo Senhor, e para esperar para o Senhor, não significa que você está estudando algo concernente à escatologia, mas está se preparando, se amadurecendo para ser ceifado. Por isso que esses estudos da maturidade, eles são importantes, porque maturidade espiritual não é uma entidade, mas é uma realidade espiritual. Deus nos chamou para a maturidade espiritual, para o crescimento espiritual. E a maturidade, ela não acontece do dia para a noite. É um processo onde Ele vai estar nos santificando, usando aquelas circunstâncias para nos moldar, meus irmãos. Então, de novo aqui eu quero dizer para vocês que aqueles que não estão esperando pelo Senhor, simplesmente não se importam. Mas, por outro lado, todo aquele irmão ou irmã que passou pela cruz, que morreu e ressuscitou, está à espera dele, se consagra a ele, e desse momento em diante, ele é seu e você é dele. E por causa dessa maravilhosa comunhão com o Senhor, porque o contemplamos hoje com o rosto desvendado, por causa dessa comunhão com ele, então desejamos a sua vinda. Por quê? Porque nós o amamos, estamos com saudade dele. Ele habita em nós, porque cremos que estamos crucificados com ele. Por isso, não é nós quem vivemos, mas ele vive em nós. Mas é pela fé. Amados, hoje nós desfrutamos da sua presença no Espírito. Ele habita em nosso espírito regenerado. Agora, um momento na sua presença faz com que o mundo inteiro perca todo o valor para nós. Como desejamos, irmãos, estar na sua presença, como desejamos ter comunhão com Ele através da sua palavra, e como desejamos que Jesus nos fale através da sua palavra. Então nós respondemos ao nosso Senhor através das nossas orações. Nas nossas orações, nós falamos com Ele. E na revelação da palavra, Ele responde a cada um de nós. Então, aquele livro tão lindo, o livro de Cantares, ele nos apresenta um maravilhoso diálogo entre nós e o Senhor. E esses são os momentos mais felizes. Sabe por quê? Porque é céu na terra. E todo aquele que ama o Senhor, de alguma forma, no seu interior, lá no seu íntimo, ainda tem um vazio. É um vazio que nada pode ser preenchido, que nada pode preencher. Sabe por quê? Porque nós sentimos falta do nosso Senhor. Sim, meus irmãos, Ele está conosco no Espírito hoje. E nós agradecemos a Deus por isso. Mas, por outro lado, nós devemos nos lembrar que Ele não está aqui em forma corpórea. Então, por essa razão, se o amamos, se temos uma comunhão maravilhosa com Ele, nosso espírito almeja aquele dia. Naquele dia, nós vamos o encontrar face a face. Face a face. O irmão Christian Shen, ele diz que um dia, um jovem irmão fez um comentário muito interessante. Ele disse o seguinte: nós precisamos ter mais comunhão com o Senhor. Do contrário, se o Senhor voltar hoje à noite, talvez não iremos nem reconhecê-lo. Que verdade é essa, irmãos? Nós somos muitas vezes tão acadêmicos,
quando estudamos a palavra do Senhor. Nós ficamos tão eruditos, nós assimilamos tanto conhecimento somente na nossa mente. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que, quando estudamos a palavra do nosso Senhor, nós encontramos o nosso noivo no nosso espírito? Vocês se lembram daquele grande homem do Senhor do passado, John Benjel? Ele foi um grande estudioso da Bíblia e nós devemos muito a ele, especialmente com relação ao conhecimento do Novo Testamento. Ele foi professor em uma grande universidade lá na Alemanha, e Benjel, ele conhecia a palavra de Deus, ele estudava muito, conhecia o texto original e fazia pesquisas, mas o conhecimento que ele possuía era puramente acadêmico. Porém, um dia, os seus alunos descobriram que ele estava diferente. Benjel não era mais simplesmente um conhecedor da palavra de Deus. Ele havia se tornado mais do que isso. Havia se tornado um homem de Deus. Interessante que aqueles alunos estavam muito curiosos para saber qual era o seu segredo. Então, um dos estudantes, que era meio levado, entrou ali no escritório do irmão Benjel pela janela e escondeu-se ali num cantinho. Porque ele queria descobrir o segredo daquele homem de Deus. Então, aquele estudante descobriu o segredo de Benjel. Porque quando aquele irmão abriu a palavra de Deus, ele disse: Senhor Jesus, teremos mais um momento de comunhão novamente. Queridos, aquele aluno que estava ali escondido, ele descobriu que ali estava o segredo. Que experiência maravilhosa foi para aquele aluno. Uma outra história, ela nos mostra que há duas formas de estudar o Salmo 23. Houve um grande erudito de Oxford que conhecia o Salmo 23. Quando ele lia o Salmo inteiro, todos baixavam a cabeça, porque todos reconheciam a sua erudição. Ele falava um perfeito inglês, mas certo dia apareceu um senhor em avançado em idade, um senhor bem velhinho, um ancião, possivelmente da Escócia, que não tinha educação aprimorada. Interessante, meus queridos irmãos e irmãs, que quando este velhinho leu o Salmo 23, as pessoas começaram a chorar. E por que isso aconteceu? A verdade é que este velhinho escocês, ele conhecia o autor daquele salmo. Ele conhecia o Senhor do salmo. E ele sabia que o Senhor era o seu pastor. Ó, meus irmãos, que o Senhor seja misericordioso conosco. Apreciamos e agradecemos pela erudição que Ele nos tem dado. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais me convenço de que esse livro é muito preciso, muito acadêmico, muito científico, porque ele é a verdade. E quando vejo algum irmão interpretando a palavra do Senhor de qualquer jeito, meu coração fica partido. A palavra do Senhor é mais do que física, mais do que química. Sim, a palavra de Deus é um livro acadêmico, mas graças a Deus esse livro é um livro vivo e também é um livro muito simples, que até a dona Jurema, a dona Maria, o seu João, qualquer tipo de agricultor, por mais simples que seja, se for desejoso em conhecer o Senhor pela palavra, Deus vai se revelar a ele vai ter entendimento. Então, queridos, a palavra de Deus, as Escrituras, ela é maravilhosa. Ela nos vivifica. Fomos regenerados pela palavra. E através desse livro, nós podemos também ter uma maravilhosa comunhão com o Senhor. Porque mais cedo ou mais tarde, aquele que ama o seu Senhor fará uma pergunta. Pedirá emprestada a frase de Isaías: guarda, a que horas estamos da noite. Lembra lá em 2 Timóteo 1, versículo 12? 2 Timóteo 1,12, a palavra de Deus diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho,
porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, veja aqui que declaração maravilhosa, que convicção. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E no versículo 18 ele diz assim: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte dele. Agora, vire a sua página, 2 Timóteo capítulo 4, dos versículos 6 e 8, está escrito assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Queridos, este dia não é somente para Paulo, não é somente para mim e para você, mas é para todos quantos amam a volta de Cristo. Todos quantos, né, amam a sua vinda. Será que amamos a vinda do Senhor? Se amamos a sua vinda, estaremos aguardando, ansiando por aquele dia. Que dia é esse? É o dia de Cristo, é o dia do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler dois textos. O primeiro se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 40. Mateus 24, verso 40. Depois Mateus 25, de 1 a 8. 24, 40, a palavra de Deus diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Vamos ler aqui agora em Mateus 25, os primeiros 8 versos. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Queridos, aqui os capítulos 24 e 25 de Mateus apresentam uma profecia do Senhor. E esses 2 capítulos, eles são muito interessantes, por quê? Porque eles podem ser divididos basicamente em 3 partes. A primeira parte é uma profecia relacionada ao povo de Israel. Nessa parte, tudo é literal, o inverno é inverno mesmo. Por isso o Senhor disse: orai para que isso não vos suceda no inverno. Quando o Espírito Santo usa a expressão inverno, nós sabemos que é literal. Na segunda parte, encontra-se uma profecia com relação à igreja. Interessante, irmãos, eu chamo a sua atenção que nesta parte o verão não é literal, mas simbólico. Por quê? Porque aqui o Senhor está falando para a igreja espiritual. E na última parte, nós temos as profecias em relação às nações. Sem entrar em muitos detalhes, compartilharei o que entendo em relação a essas profecias. Não é preciso você concordar comigo. Farei uma exposição de acordo com o entendimento que tenho a respeito desse assunto. Eu vou empregar aqui Mateus 24 e 25 para resumir o que acontecerá no final dos tempos, antes da volta do Senhor. Então, o dia de Cristo, ele é diferente do dia do Senhor. Por que nós estamos esperando aquele dia? Porque amamos a sua vinda, claro, é lógico isso. É um dia em que estaremos felizes, orgulhosos, o dia em que Paulo receberá a coroa da justiça, o dia que receberemos o nosso galardão, as nossas recompensas.
Esse não é um dia de destruição. Sim, o julgamento começará na casa do Senhor, mas o tribunal de Cristo é muito diferente do julgamento do grande trono branco. Será apenas um julgamento familiar. Alguns estudiosos bíblicos, eles dizem que a expressão tribunal de Cristo tem um pano de fundo oriental. Por quê? Porque antigamente na residência das famílias grandes lá do Oriente havia uma sala, uma espécie de plataforma chamada tribunal. Então o chefe da casa reunia ali os seus parentes e familiares e revelava quem havia feito algo bom para a família e também quem havia trazido vergonha para a família. Dessa forma, algumas pessoas receberiam recompensa, mas tudo isso era feito em família. Então, a atmosfera era de amor. Não é uma atmosfera de destruição, não é algo terrível. Ficou claro? Vocês compreenderam? Agora, no tribunal de Cristo, toda obra passará por julgamento. Assim veremos se construímos com madeira, feno ou palha, ou se o que temos nas mãos é ouro, prata e pedras preciosas. Esse é o dia de Cristo, é o dia em que receberemos a nossa recompensa, é o dia em que estaremos orgulhosos de uma outra pessoa, estaremos irrepreensíveis na sua presença. Então, esse é o dia pelo qual nós estamos aguardando. Quando será esse dia? Será no alvorecer? De acordo com a minha compreensão, esse dia é representado lá em Mateus capítulo 25, através daquele grito da meia-noite. Eis o noivo, à meia-noite, antes do alvorecer. Irmãos, isso significa que antes que o dia se levante, antes do alvorecer, algo já aconteceu e chamamos isso de o dia de Cristo. Esse é o dia em que o noivo se encontra com a sua noiva. É o primeiro arrebatamento. Então não sejamos técnicos. Preste atenção no capítulo 24. Há 2 homens e 2 mulheres. Mas quem são esses 2 homens? Quem são essas 2 mulheres? Eles representam os cristãos que estarão vivendo antes da volta do Senhor. Não entraremos em detalhes técnicos. Precisamos ver a linha principal nesse texto aqui. Hoje nós discutimos e brigamos por detalhes técnicos e esquecemos o que é importante. Quem são as 10 virgens? Todas têm óleo. Então, isso significa que todas têm o Espírito Santo. São todas salvas. Estão todas esperando pelo noivo. Mas, por causa da demora do noivo, todas adormeceram. Ficaram com sono e todas elas, as 10 virgens, adormeceram. Amados, essas 10 virgens, elas representam os cristãos que esperavam pela volta do Senhor desde o primeiro século até o presente século. E ano após ano, século após século, esperaram, mas o Senhor não retornou. Então, o que aconteceu com elas? Elas simplesmente adormeceram. Agora, se colocarmos os 2 e os 10 juntos, então temos o número 12. E esse número, meus irmãos, representa toda a igreja. Quando a última trombeta tocar, toda a igreja será arrebatada. Encontraremos com o noivo nos ares. Agora, por favor, não se detenha nos detalhes técnicos. Quero que você preste atenção numa coisa. Toda a igreja será arrebatada. A noiva será arrebatada para encontrar com o noivo. Lembre-se que 2 mais 10 representa aqueles que estão vivos na terra e os que já partiram desta vida. E os que estão ainda vivos são representados pelo número 2. E de acordo com o apóstolo Paulo, alguns santos ainda estarão vivendo na terra quando forem arrebatados. Preste atenção que as 10 virgens, elas representam a maioria da igreja. Então, ouve-se o grito da meia-noite, eis o noivo. Lembra? Então, esse é o momento quando a igreja e o noivo se encontram. Agora, desde que os discípulos disseram adeus para o Senhor lá em Betânia,
século após século, não vimos mais o Senhor. No entanto, o amamos. Somos como Rebeca, que ouviu o testemunho do servo de Abraão e saiu ao encontro de Isaque. Nós ouvimos o testemunho do Espírito Santo. Então o servo de Abraão disse para Rebeca que o pai havia dado tudo para Isaque. Porque nós ouvimos o testemunho do Espírito Santo e queremos ir. Seguimos o Espírito Santo, mas ainda não encontramos com o nosso Senhor. Ainda não encontramos com o nosso noivo. Mas graças a Deus, por muitos anos, desde o primeiro século, muitos queridos nossos, muitos que amaram ao Senhor, estavam esperando pela sua volta. Até mesmo lá em Coríntios, você observar, Colossenses, que Paulo vai tratar com aqueles irmãos que eles, aguardando a volta do Senhor, talvez amanhã, eles não queriam nem mais trabalhar. E Paulo disse, olha, se vocês não quiserem trabalhar, vocês não vão comer. Agora, irmãos, havia uma jovem irmã que tinha um excelente testemunho. E outras irmãs quiseram conhecer o seu segredo. Então, ela mostrou-lhes o seu segredo. Qual era o segredo? Ela guardava um colar com um pingente em formato de coração. Interessante, meus irmãos, que dentro daquele coração havia um versículo: a quem não havendo visto a mais. Então ela disse o seguinte: este é o meu segredo, e graças a Deus ainda não o vimos, mas o amamos. Não estamos esperando pela morte, não estamos esperando pela grande tribulação, não estamos esperando pelo anticristo, estamos esperando pelo nosso Senhor. Está vendo? Esperamos a Ele. Tá certo, queridos? Então, durante todos estes séculos que já passaram, a sua noiva aguarda para vê-lo. Todos aqueles que amam o Senhor Jesus aguardam por um dia. Que dia que é esse? O dia de Cristo. Esse dia, amados, é chamado o dia do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando aquele dia chegar, e ele vai chegar, a igreja encontrará com ele nos ares. E esse será o dia mais feliz de nossas vidas. Pensa nesse dia, porque ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Isso acontecerá à meia-noite, pouco antes da alvorada. Então vamos ver o que significa, quais são o significado disso. Significa que na volta de Cristo vai haver muitos estágios. Lembra daquele texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11? E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá como o viste subir. Então aqui eu quero que você preste bastante atenção na volta de Cristo. Porque nesse versículo de Atos 1:11, aqui nos é dada uma chave muito importante. A maneira como o Senhor subiu ao céu é a mesma forma como ele vai voltar. Como ele voltará. Mas será do modo reverso. Porque esse versículo ele é extremamente importante para entendermos a volta do Senhor. Como o Senhor subiu ao céu? Ele subiu em 2 estágios. No primeiro estágio, Monte das Oliveiras até as nuvens. No segundo estágio, das nuvens até o trono. Então, no primeiro estágio, foi visível a todos. No segundo estágio, invisível para o mundo. Então, ninguém mais podia vê-lo. Amados, foi dessa forma que o Senhor ascendeu ao céu. E a Bíblia diz que ele virá como as nuvens. Então, o primeiro estágio, do Monte das Oliveiras até as nuvens, e o segundo estágio, das nuvens ao trono. Agora, quando ele retornar, de acordo com a palavra de Deus, será o processo inverso. E ele disse para nós que ele virá como o ladrão. O Senhor voltará primeiramente do trono até as nuvens. Essa etapa será invisível. É por essa razão que a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Ninguém saberá que ele já está presente. Agora, quando o ladrão ele resolve visitar a casa de alguém, ele não faz uma chamada telefônica antes, porque o dono da casa não sabe que o ladrão já está lá. O ladrão sempre procura algo
precioso na casa. Ele nunca pega o lixo. Se colocasse o lixo, então os ladrões seriam bem-vindos todos os dias, mas eles não coletam o lixo. Mas quando o ladrão vem, tudo que ele deseja levar é o tesouro. Lembre-se que quando o Senhor Jesus despediu-se dos seus discípulos, sabe o que ele disse? Ele disse assim: eu vou preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei. Lá no Evangelho de João, capítulo 14. Então, o Senhor cumprirá a sua promessa. Ele disse, ele vai cumprir. Ele não pode mentir. Então, ele receberá a sua noiva junto dele. Essa, meus amados, é a parte da vinda do Senhor para a igreja. Ele vem do trono até as nuvens, invisível ao mundo. Aqui é o primeiro estágio. Então, ele vem sozinho e para nos levar, para nos encontrar nos ares. Por essa razão, o mundo não saberá. Quando o arrebatamento acontecer, será um mistério para todo mundo. E esse momento vai acontecer do trono até as nuvens. Esse período, ouviremos o grito da meia-noite. Esse é o primeiro estágio. E pode ter certeza, lembra que temos as promessas que todo olho o verá. Isso fala do segundo estágio. Porque no segundo estágio de sua vinda, o Senhor virá junto com os santos. No primeiro estágio, ele vem para os santos. No segundo estágio, ele vem com os santos. Seus pés tocarão lá no Monte das Oliveiras. Então, será como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Todo olho verá, todo mundo saberá da sua vinda. No primeiro estágio, lembre-se, ele é a estrela da manhã. Somente aqueles que estão vigilantes, somente aqueles que se recusam a dormir, verão a estrela da manhã. Mas, independente de vigiar ou não, todos verão o sol se levantar. No segundo estágio, o sol da justiça será visto por todos. Aquelas pessoas que estão vigiando e orando, verão o sol surgir novamente. Quando seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, ele julgará o mundo. E além disso, ele salvará a casa de Israel. Porque nessa época, muitas pessoas de Israel descobrirão que este Messias é aquele a quem eles crucificaram. Agora, quem que vai fazer parte desta primeira ressurreição, deste primeiro arrebatamento? Os maduros. Aqueles que de fato foram e procuraram o caminho do crescimento, de ter a formação de Cristo em seu interior. Muitos creem que Jesus Cristo atraiu todos no seu corpo, isso é uma verdade. Crucificaram, morreram, ressuscitaram com Cristo. Mas param aí, estacionam aí. E o propósito do Pai é formar o caráter do seu Filho em nós. Estão me compreendendo, irmãos? O assunto da maturidade, ele é fundamental. Ele deve ser o anseio da nossa alma. Vocês se lembram que o Senhor Jesus é como José do Egito com seus irmãos. Porque quando os irmãos de José o reconheceram, há muitas lágrimas. Esse é o segundo estágio. O estágio no qual o Senhor vem para juízo, também para o seu povo terreno. E finalmente, ele estabelecerá o seu reino aqui na terra e então inaugurará o reino milenar. E o dia do Senhor está intimamente conectado com o segundo estágio. Por quê? Porque ali também haverá o julgamento do anticristo. Eu creio que agora é possível entender por que dizemos que não estamos aguardando o anticristo. Não estamos aguardando a reconstrução do templo. Não estamos aguardando nenhum sinal, porque o Senhor pode vir a qualquer instante e levar a sua igreja, aqueles que estão prontos para ser ceifados, os maduros, os filhos ruiós, os filhos adultos. Porque Jesus não vai casar com uma noiva menina, vai casar com uma moça, com uma mulher madura, com uma igreja madura. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, quando nós estudamos o Antigo e o Novo Testamento, especialmente Apocalipse, então nós podemos até calcular quando se dará a vinda do Senhor no segundo estágio, 3 anos e meio após aquele período terrível, aquela personagem terrível, aliás, entrar no templo. Os pés do Senhor Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras, mas
Ninguém sabe quando o Senhor virá no primeiro estágio. Nem Ele, nem os anjos, somente o Pai. Agora, aquele dia pode acontecer a qualquer instante. Qualquer instante. Não precisamos aguardar o anticristo. Não precisamos. Também não precisamos esperar pelo estabelecimento do mercado comum europeu. Não é preciso esperar pelos 10 dedos. A qualquer instante podemos ouvir o grito: eis o noivo. Então, essa é a razão para vivermos todos os dias à luz do tribunal de Cristo. E porque o amamos, o estamos aguardando dia após dia. Você anseia por esse dia? Você deseja que ele volte para buscar a sua igreja? Irmãos, vai ser um dia tão precioso, tão maravilhoso, tão lindo, tão precioso. Você que está aqui nesta manhã, você está aguardando por ele? Você vive uma vida esperando a vinda do seu Senhor? Irmãos, quando eu leio sobre a vida de grandes homens de Deus, meu coração é tocado. Campbell Morgan, o príncipe dos expositores bíblicos, a quem nós devemos tanto, ele escreveu assim. Olha o que ele escreveu, deixa eu fazer a leitura para vocês aqui. Ele disse assim: eu anseio por aquele dia em que amanhã surgirá, e quando eu acordar, eu descubra que posso concluir o meu trabalho e o Senhor começar o dele. Irmãos, que maravilhoso será esse dia. Hoje não temos ouvido mais esse tipo de testemunho. E por qual razão? A razão disso é que muitos conhecem as profecias, conhecem a Bíblia, pode até se tornar professores de profecia, mas infelizmente não estão aguardando por aquele de quem a profecia fala. Será que podemos afirmar que somos aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor? Você tem convicção disso? Sim ou não, irmão? Olha, queridos, não podemos nos esquecer de Rebeca. Lembremos do exemplo de Rebeca. A Bíblia diz que ela seguiu seu servo através do deserto, montada ali em um camelo. O camelo na Bíblia é um animal impuro, mas, todavia, foi o camelo que conduziu Rebeca pelo deserto. O dinheiro é impuro, o dinheiro é o melhor servo e o pior patrão. Ou você monta no dinheiro, ou o dinheiro monta em você. Se você montar no camelo, o camelo lhe conduzirá pelo deserto. Agora, ao estudar as Escrituras, com bastante cuidado, nós vemos que pouco antes de Isaac encontrar-se com Rebeca, ele havia saído para meditar no campo. Ele não estava mais em casa. Isaac havia saído de sua casa, assim como nosso Senhor do trono até as nuvens. Rebeca e Isaac se encontraram. Então, amados, essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E a primeira vez que a Bíblia menciona a palavra amor, refere-se ao amor que Abraão teve por Isaac. O Pai nos ama. E lá na cruz, ele entregou seu único filho. Como sabemos que Abraão ama? O seu amor é manifestado quando ele entregou seu filho lá no altar. Essa é a definição de amor. A segunda vez que a palavra amor é usada nas Escrituras diz: Isaac amou Rebeca. Então, essa é uma história de amor. Possa o Senhor ser misericordioso conosco. Hoje ainda estamos no camelo. Ainda estamos passando pelo deserto. Ainda fazemos as nossas tarefas diárias. Mas sejamos como Rebeca, figura da igreja. Vamos dizer ao nosso Senhor: eu irei. Nunca ouvimos. É pelo testemunho do Espírito Santo que desejamos segui-lo. A obra do Espírito Santo é glorificá-lo, é testificar sobre o nosso Senhor. Ele nos diz que o nosso Pai deu tudo para ele. Agora, quando a igreja ela ouve o testemunho, ela parte em sua direção. Esse é o caminho celestial. Estamos aguardando aquele grito da meia-noite. Lembre-se que eis é uma das palavras favoritas de Mateus. Então, dentre as 62 vezes em que Mateus menciona eis, há uma que é a mais sublime, a mais maravilhosa. Eis o noivo. Que o Senhor fale
ao nosso coração. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, diante desta história de amor, a nossa oração é que o Senhor nos conceda o espírito de Rebeca, aquele espírito disposto a dizer, eu irei, e que esse espírito de arrebatamento permaneça conosco até aquele glorioso dia do nosso encontro contigo nos ares. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Parte do seu povo, te adoro em espírito, em verdade, te louvo com meu novo coração, trocado lá na cruz, no corpo de Jesus. Graças te dou, ó Senhor, pela grandeza do seu amor, que me livrou da lei, do pecado e da morte, e me salvou quando me ressuscitou. Juntamente com Cristo, meu Salvador, meu Salvador. Graças te dou, ó Senhor, pela grandeza do seu amor, que me livrou da lei, do pecado e da morte, e me salvou quando me ressuscitou. Juntamente com Cristo, meu Salvador, meu Salvador, meu